Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes iniciarmos o nosso encontro das sextas-feiras. Neste tempo de transição, neste tempo que estamos vivendo, nós humildemente pediremos a Jesus que venha estar ao nosso lado, permitindo que os guias de luz que representam o querido Mestre junto de nós possam nos trazer a cura para os nossos males do espírito, da mente, do corpo, do perispírito. Humildemente pediremos, Senhor, que possamos estar juntos. E para que assim o seja, a sugestão é que coloquemos um copo com água próximo de nós, ou aonde possamos mentalizá-lo. Pode ser uma garrafa, pode ser para todos, e assim, quando do término da nossa transmissão, essas águas estarão fluidificadas, benzidas, imantadas, magnetizadas, dê um nome que você quiser. Elas vão complementar a energia positiva de cura que vamos receber. Até já, em nome de Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos iniciando o nosso momento de energização, de pensamentos positivos, neste tempo da transição, nesse tempo da reflexão, a favor da cura dos nossos corpos, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Conforme adiantamos, este momento de oração, ele é destinado a todos nós, a quem quer queiramos que também receba, independente do plano em que esteja. Ele é extensível. Basta que pensemos nas pessoas e elas receberão a luz. Que possamos estar unidos, unidas, em nome do Senhor Jesus, do Mestre, que quando aqui esteve, só de nos aproximarmos dele já nos curávamos, dependendo, óbvio, da nossa fé, da nossa convicção, de entendermos a mensagem que ele nos trouxe, do convite para um novo tempo, do dar as mãos, de estarmos não elegendo ídolos de carne, nem de barro, mas possamos eleger como nosso verdadeiro ídolo, porque ídolo é uma referência, é quem queremos imitar, que tenhamos como ídolo único e exclusivo Jesus de Nazaré. Aquele que aqui veio e nos deixou o código da felicidade, quando fez o decreto da nova lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo aquilo que gostarias que te fosse feito. Assim encontraremos a felicidade. Assim entenderemos que somos todos um, que estamos aqui não para marcharmos distantes uns dos outros, mas para nos darmos as mãos, independente de sexo, cor, raça, religião. Nós aqui estamos numa jornada de evolução. A missão que nos compete realizar é acolher, é ajudar, é confiar, é desejar e lembrar que somos co-criadores da nossa realidade. Por isso, se algo estiver nos afligindo, se algo estiver nos deixando inquietos, inquietas, uma verdadeira enfermidade da mente, vamos confiar que a quem quer desejemos a ajuda,
ela chegará até esta pessoa. Insisto, independente do plano que esteja. É multidimensional a oração. A oração, quando dita do coração, penetra o cosmo. Por isso, o convite para que humildemente vamos nos unir nesses momentos, preparando-nos para receber a visita daqueles que virão nos trazer a cura. Os representantes da luz. Irmãos que aqui comparecerão, irmãs queridas que também chegarão para trazer a cura do espírito, do perispírito e da alma. Vamos nos unir em torno do Mestre, nesses tempos tão difíceis que estamos atravessando. Tempos que nós talvez não tivéssemos imaginado que iríamos passar, mas estamos atravessando. Peçamos resiliência, peçamos sabedoria para entender o que temos que aceitar daquilo que podemos modificar. Que possamos manter a nossa fé, a convicção e lembrar da estrada estreita. Estrada estreita significa que muitas vezes nós poderemos até nos fazer alguns questionamentos. Será que estou no caminho correto? Porque a multidão caminha ao largo. Mas não nos esqueçamos. A convicção na luz, em Jesus, é aquela da porta estreita, sim. Porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. A multidão que caminha ao largo cairá num precipício. E aqueles de nós que tivermos a certeza de que Jesus é nosso ídolo, é a quem devemos seguir. Não seguir fanaticamente, mas ponderando e colocando em prática os seus ensinos. Tudo aquilo que nos deixou. A sabedoria de entender que precisamos primeiro nos amar. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos e dar as mãos para seguirmos em frente. E esse mundo será bem melhor, tenho a certeza disso. E nesta noite de luz, para nos ajudar, a sugestão é que possamos ficar numa posição sentada, extremamente confortável. Pode se recostar, você pode se espichar, feche os seus olhos. Inspire profundamente. Eleve seus pensamentos à luz do sol no nascer do novo dia. E quando esse dia surge, leve embora a escuridão. Precisamos entender a escuridão não é a noite de uma cidade, quando as luzes urbanas mascaram-a. Escuridão é quando nós não enxergamos, tateamos, não sabemos por onde andamos. E quando surge o sol, a partir daí, passamos a vislumbrar todas as belezas que nos cercam. Os vales, as montanhas, os mares, os oceanos, os pássaros, multicores, as flores, mas a principal finalidade da luz é que nós vamos poder enxergar qual será o melhor caminho que possamos tirar. Aquele que nós vamos escolher pelo nosso livre-arbítrio. E se colocarmos nos crivos que nos deixou Jesus, com certeza estaremos escolhendo um bom caminho. E assim, inspire profundamente. Mentalizando o sol, a luz. E atrás desse sol, mentalize Jesus. Traga em seus pensamentos a luz. A luz que vai iluminar a você, a quem quer você deseje, esteja onde estiver. E juntos, concentrados no querido Mestre, como se estivéssemos num grande teatro de arena. Nós, sentados todos em arquibancadas, acima de Jesus, que lá embaixo, sob uma grande árvore, estará se dirigindo a nós,
e estará nos inspirando através dessa pequena leitura que iremos trazer para a nossa reflexão, para a nossa preparação. Ela será extraída do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito Neio Lúcio. E ela, capítulo 29, a parábola relembrada. Depois da parábola do bom samaritano, à noite, em casa de Simão, Tadeu, sinceramente interessado no assunto, rogou ao mestre fosse mais explícito no ensinamento. E Jesus, com a espontaneidade habitual, falou: um homem enfermo jazia no chão, em esgares de sofrimento. Às portas de grande cidade, assistido por pequena massa popular menos esclarecida e indiferente. Passou por ali um moço romano, de coração generoso, em seu carro, apressado, e atirou-lhe 2 moedas de prata, que um rapazeiro de maus costumes subtraiu às ocultas. Logo após, transitou pelo mesmo local um venerando escriba da lei, que, alegando serviços prementes, prometeu enviar autoridades em benefício do mendigo anônimo. Quase de imediato, desfilou por ali um sacerdote que lançou ao viajante desamparado um gesto de bênção e, afirmando que o culto ao Supremo Senhor esperava por ele, exortou o povo a asilar o doente e alimentá-lo. Depois dele, surgiu de relance respeitável senhora, a quem o pobre se dirigiu em comovedora súplica. Todavia, a nobre matrona, lastimando as dificuldades da sua condição de mulher, invocou o cavalheirismo masculino para aliviá-lo, como se fazia imprescindível. Minutos após, um grande juiz varou o mesmo trecho da via pública, asseverando que nomearia testemunhas a fim de saber se o mísero não seria algum viciado vulgar, afastando-se lépido, sob o pretexto de que a oportunidade lhe não era favorável. Decorrido mais alguns instantes, veio à cena um mercador de bolsa, que, condoído, asseverou a sua carência de tempo e deu 20 moedas a um homem que lhe pareceu simpático, a fim de que o problema de assistência fosse resolvido. Mas o preposto improvisado era um malfeitor invadido do cárcere e fugiu com o dinheiro sem prestar o socorro prometido. O doente tremia e suava de dor, rojado ao pó, quando surgiu ali velho publicano, considerado de má vida por não adorar o Senhor, segundo as regras dos fariseus. Com o espanto de todos, aproximou-se do infeliz, endereçou-lhe palavras de encorajamento e carinho, deu-lhe o braço, levantou-o e, sustentando-o com as próprias energias, conduziu-o a uma estalagem de confiança, fornecendo-lhe medicação adequada e dividindo com ele o reduzido dinheiro que trazia consigo. Em seguida, retomou a sua jornada, seguindo tranquilamente o seu caminho. Depois de interromper-se ligeiramente, o mestre perguntou ao discípulo: em tua opinião, quem exerceu a caridade legítima? Ah, sem dúvida, exclamou Tadeu, bem-humorado. Embora aparentemente desprezível, foi o publicano, porquanto, além de dar o dinheiro e a palavra, deu também o sentimento, o tempo, o braço e o estímulo fraterno, utilizando para isso as próprias forças. Jesus, complacente, fitou no aprendiz os olhos penetrantes e rematou: então, faze tu o mesmo. A caridade por substitutos, indiscutivelmente, é honrosa e louvável, mas o bem que praticamos em sentido direto, dando de nós mesmos, é sempre o maior e o mais seguro de todos. Que assim seja. Gratidão. E desta forma, fizemos a nossa leitura preparatória. A intenção dessa leitura é acalmar a nossa mente, é conectarmos-nos com Jesus falando para nós. Lembremos-nos, estamos assistindo uma de suas preleções.
e Ele amorosamente se dirige a nós. E nós nos sentimos acolhidos, acolhidas, tranquilos, tranquilas. E nesse momento nós vamos mentalizar as pessoas que queiramos ajudar, que gostaríamos que recebesse a cura de todos os males que possam estar enfrentando. Sejam eles de ordem física, sejam eles de ordem psíquica, sejam eles de ordem espiritual. Que possamos orar e pedir, Senhor, por aqueles a quem desejemos, mentalizando-nos em uma recepção hospitalar. E lá, cada um daquele que queiramos ajudar, independente do plano que esteja, nós vamos nos conectar contigo, Pai. E seremos conduzidos mentalmente a uma grande sala, onde existirão camas colocadas lado a lado sem nada que as separe, porque somos todos um. Não há distinção. Deitaremos cada uma das pessoas que queiramos ajudar. E por último, deitaremos nós. Não há portas, não há divisórias, não há cortinas, uma imensa enfermaria, com os leitos separados entre si por 70 centímetros. E à medida que vamos deitando cada uma das pessoas que queiramos ajudar, e por último nós, formar-se-á uma corrente de entidades de luz que estarão ao nosso lado para curar as nossas patologias e daqueles a quem queiramos sejam ajudadas. E dessa forma, nós vamos orar a Ti, Senhor. Mestre da luz e do amor, venha trazer para junto de nós a cura que humildemente Te pedimos. Sabemos, Pai, que na sua grande maioria as nossas patologias e daqueles por quem estamos orando são resultantes de sementes que outrora deixamos em nossas caminhadas. Mas a Ti rogamos e pedimos a Tua misericórdia infinita. E sempre que curaste, Pai, lembraremos-nos nós também, para que possamos seguir em frente e não mais pecarmos, não mais cairmos nas mesmas armadilhas. E orando e pedindo a Ti, Senhor, humildemente que as águas eventualmente colocadas sejam fluidificadas, nós vamos orar e Te pedir para que venha estar em nós, para que permita que durante a noite nós e a quem desejamos recebam a visita das entidades da luz, da cura, dos espíritos abnegados que trabalham em Teu nome, Jesus. E assim vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. E assim, humildemente, fizemos o nosso encontro das sextas-feiras. Se você colocou água, beba agora o encerramento dessa humilde transmissão. À noite, a sugestão é que você coloque uma nova água. Pode ser ali perto da tua cabeceira, pode ser na sua cômoda, pode ser na sua cozinha, na sua sala. Tome só o cuidado de cobrir esta água ou deixar a garrafa tampada. Ore, pedindo que aquela água seja fluidificada. E à noite, ela receberá, junto com a visita que teremos, todos os medicamentos espirituais aos quais Jesus nos destinará e vão curar de fato a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. E assim, Jesus, humildemente te pedimos, Pai, que possamos, neste tempo difícil que estamos atravessando, mais uma vez te pedimos, dai-nos a sabedoria, Senhor. Dai-nos a sabedoria de não nos envolvermos, de não julgar, de não atirar pedras, mas de nos unirmos em oração, para que o bom senso prevaleça, para que haja paz, para que não hajam guerras,
para que haja irmandade, para que possamos todos aprender a repartir e não a dividir. E assim, Senhor, humildemente te pedimos que esteja junto de nós. E assim, também te pedimos, Pai, mais uma vez, que com a tua permissão possamos na próxima sexta-feira aqui estar, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nessa humilde transmissão, no momento da saúde, da cura, no momento que te invocamos para que esteja junto de nós. E assim será, porque você nos prometeu e nos disse que quando 2 ou mais pessoas se unissem em teu nome, nesse meio você estaria. Gratidão. Um ótimo final de semana, muita paz, muita luz e que possamos mantermos equilibrados, equilibradas, mantendo Jesus como a referência. Gratidão. Um abraço, que assim seja. Amém.